Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tila na área e continuamos online. Meu povo, como vocês já sabem, né? A gente hoje vai dar continuidade à Era Vargas, tá? A gente vai agora para o primeiro período da Era Vargas, que é o período aí do seu governo provisório. A gente já viu, inclusive, os períodos, vai rever aqui quais são os períodos do governo da Era Vargas, para poder ir destrinchando cada um desses períodos, para que a gente possa aí completar melhor esse assunto. Terminando a Era Vargas, que é História do Brasil, a gente, se eu não me engano, já volta para a História Geral de novo, né? E aí eu creio que o tema já seja referente à guerra. Mas vamos ver aí como é que vai desenrolar os fatos. Bom, enquanto a gente vai aí se organizando para as próximas aulas também, né? Você também aí vai botando em dia suas atividades, seus cadernos. Não esquece de seguir aquela sequenciazinha que eu falei para você. Assiste o vídeo, anota o que tiver no slide ou no quadro. Você anota aí no seu caderno. Depois você pega o livro, faz a leitura referente a esse assunto, né? E por fim faz as atividades. Segue essa sequência para a gente ter um estudo aí completinho, beleza? E para agora, né? Pegue o seu material, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, seu lápis, seja lá onde você está escrevendo, e anota aí tudo direitinho, vai para um local adequado para poder prestar mais atenção ao assunto. Foca aí, se concentra, que a gente vai começar hoje a segunda parte, né? A segunda aula sobre Era Vargas, que compõe aí a segunda parte, beleza? Então roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, a gente hoje segue sobre Era Vargas, né, como aqui está escrito. Hoje a gente vai para a nossa segunda parte, ou para a nossa segunda aula sobre Era Vargas. Hoje nós temos slide mais uma vez, acredito que agora vai ser só com slide mesmo, mas isso não impede de você copiar. Então, no caso do seu caderno, das suas anotações, a cópia vai ser uma continuação, tá? Vai ser uma continuação da cópia anterior, você organiza direitinho. E aí, como a gente tem slide, a gente tem a nossa produção artística do Centro Educacional Prisma, que vai nos ajudar, beleza? Vamos lá? Produção? Muito bem. Bom, meu povo, vê bem, como eu falei para vocês, a gente tem aí, né, Getúlio Vargas no poder. Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre a eleição, como foi que rolou, né, a quebra da política do café com leite, o lançamento da candidatura do candidato de Washington Luiz, que foi Júlio Prestes, e concorrendo contra Júlio Prestes a gente tinha as oligarquias de Minas, né, que se juntou com o pessoal da Paraíba e se juntou com o pessoal do Rio Grande do Sul, formando aí a Aliança Liberal com alguns apoiadores e, consequentemente, também essa mesma aliança, ela lançou a candidatura de Vargas e aí as eleições rolaram. Só que, como a gente viu, Vargas tinha perdido essa eleição, acusou de fraude nessa eleição, mas teve um acontecimento que marca aí o final dessa história toda, que é quando houve a morte aí do vice-candidato a presidente João Pessoa, que acaba gerando uma comoção nacional. Já havia também uma mobilização por parte de apoiadores de Vargas. Isso tudo culmina, né, com a tomada de poder por parte de Getúlio Vargas. Beleza, e aí quando ele assume o poder, a gente aqui já tem Vargas no poder, e a gente divide esse período em 3 períodos, tá? Uma outra coisa interessante a se dizer também é que, fora esses 3 períodos aqui que a gente tem no quadro, a gente também vai ver Vargas assumindo a presidência em um outro momento da história. Então ele assume o governo ainda em uma outra parte, fora esses 3 períodos, porque quando a gente fala de Era Vargas, a gente fala mais desse período aqui. Mas quando a gente entra no próximo período, pós-Era Vargas, né, que vai ser outros assuntos que a gente vai ter, a gente ainda vai ter Vargas no poder novamente, em um outro período. Mas para Era Vargas, a divisão são esses 3 governos aqui. A gente tem um governo provisório, né? A gente tem um governo democrático, constitucional e, consequentemente, a gente tem a ditadura do Estado Novo. São 3 governos com características distintas,
e hoje a gente vai focar aqui no governo provisório, beleza? Quando Vargas assumiu o governo, existia uma Constituição, ou seja, existia um conjunto de leis que estava valendo, digamos assim, para o Brasil, só que essas leis elas foram literalmente passadas por cima, digamos assim, né? Não foram levadas em consideração em alguns pontos. E aí começou-se a acender toda uma campanha para a criação de um novo projeto de lei, porque Vargas começou a governar principalmente com medidas provisórias e decretos ou coisas do tipo, né? Começou a criar ele mesmo dispositivos para garantir aí o seu governo, e aí a galera começou a reclamar, dizendo, ó, o negócio, né, tem um governador, mas ele está quase que acima, né, da situação, ele tira cargo público, coloca aí, enfim, a coisa começou a ficar puxada em relação à ideia de Constituição, e aí é quando a gente vai ver, entrar a segunda fase, depois com o surgimento de ideias fascistas e com o crescente das ideias fascistas, das ideias totalitárias, a gente vai ver rumar para outro caminho também, vários grupos surgindo, enfim, vai ser um bolo de história, mas a gente vai ver cada pedacinho, beleza? Então vamos aqui para o governo provisório. Produção? Bom, governo provisório, né? Ele, a princípio, né, não leva em consideração, né, como eu falei para vocês, ele desconsidera ali a Constituição da República Velha, né? Essa Constituição aí, ela é a Constituição que começa a ser cair em desuso, né? O Congresso ele tinha sido fechado e vários governadores perderam seu cargo, então o poder começa a se centralizar em Getúlio Vargas e seus apoiadores. Nomeou alguns tenentes, lembrando também que Vargas, né, teve o apoio da galera ali do militar, ele mesmo era um militar, principalmente a galera relacionada ao movimento dos tenentes, né, que a gente já viu em outros momentos. Então ele tira governadores do seu cargo e coloca pessoas para governar no lugar dela em alguns lugares. Isso mais na frente vai gerar um baita de um problema. E quem fazia as leis e assinava os decretos era o próprio Vargas. Então ele começou a sentar todos os poderes dele e obviamente isso gerou por parte de alguns um desconforto. Os sindicatos podiam existir, né? Vargas ele sempre teve esse cuidado, né, com a relação com os trabalhadores do ponto de vista de sempre tentar promover algum ato para se relacionar com os trabalhadores e ao mesmo tempo também se beneficiar dessa relação. Então ele deixou que os sindicatos existissem desde que fossem fiéis ao governo, né? Lembrando que a ideia de sindicato é uma ideia de uma organização de trabalhadores que tem a sua autonomia, que tem a sua legitimidade de falar em nome dos trabalhadores, mas nesse caso aqui só se esses trabalhadores fossem fiéis ao governo. Então já mostra aí que a ideia estava começando a virar quase que uma ditadura mesmo. Mas é o seguinte, bom, e aí o bicho pegou mesmo, né? Quando o Vargas estava fazendo todas essas mudanças, todas essas reformas, digamos assim, né? E muitas delas por imposição, apesar de contar com obviamente o apoio de muita gente também, ele também tinha um certo posicionamento carismático para poder contar com o apoio das camadas, senão sozinho ele não teria como se manter no governo. Mas o bicho pegou mesmo, digamos assim, quando ele nomeou um interventor pernambucano, que era o João Alberto, para ser lá o administrador, para estar à frente, né, de São Paulo. Para estar à frente de São Paulo. Né? São Paulo tinha sido, inclusive, um dos problemas que Vargas tinha enfrentado aí no período das eleições. E aí o que é que ocorreu? Ocorreu revoltas em São Paulo pela nomeação, né? Porque quem estava lá à frente do governo de São Paulo é retirado e é colocada outra pessoa ligada a Vargas que não tem basicamente nenhuma ligação com a situação ali, e a galera de São Paulo se revoltou, né? Inclusive acusando Vargas de estar basicamente agindo como um tirano, que realmente em alguns pontos realmente estava, mas aí, né, diante dessa revolta, políticos e intelectuais paulistas formaram o Partido Democrático, né? Esse Partido Democrático, o nome já está dizendo, né, com o intuito de propor ideias mais democráticas, contrapondo a posição de Vargas,
E eles reivindicaram, entre outras mudanças, eleições para a escolha de uma Assembleia Constituinte, já que a outra Constituição, a Constituição que existia, estava em desuso lá, que estava, né, digamos assim, não estava cumprindo muito, né, estava acima, essa Constituição tinha sido basicamente caída em desuso, como eu falei para vocês. Eu ia falar outra palavra, mas não deu. E aí o que a galera queria? Uma Assembleia Constituinte, ou seja, que organizasse um grupo, uma assembleia, né, pessoas que fossem chamadas, convocadas, eleitas para uma assembleia, né, e nessa assembleia, ou seja, nessa reunião, se elaborasse uma nova Constituição para que todos todos cumprissem com seus deveres diante da lei, não acima dela, digamos assim. As oligarquias cafeeiras de São Paulo, ligadas ao Partido Paulista, apoiou um novo partido, então houve esse apoio do principal partido de São Paulo e propriamente dos cafeicultores, então esse movimento ganhou força, a gente já viu a força inclusive dos cafeicultores paulistas em aulas anteriores, produção? E aí, né, diante desse impasse, o que achava poderia até sair uma solução mais dialogada, mas o que houve na verdade foi uma repreensão por parte do governo, né? Então a gente, dentro desse contexto, o que estourou foi literalmente uma guerra dentro de São Paulo. A galera começou a cobrar tudo isso, o governo não correspondia, o povo aumentou a onda de protestos, o governo aumentou a onda de repressão e se estourou num conflito em São Paulo. Esse conflito é chamado de Revolução Constitucionalista de São Paulo. Protestos contra as decisões arbitrárias em São Paulo por parte de Vargas, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, a população, os grupos partidários, intelectuais, entre outros, começaram a criticar o governo e exigir que o governo elaborasse uma Constituição e um plano de governo mais democrático. Esses protestos cada vez mais aumentavam e o governo, de vez de dialogar sobre essas situações, repreendeu, né, aumentou ainda mais a arbitrariedade, começou a pesar ainda mais o governo ali em cima de São Paulo e se estourou uma onda de protestos por causa dessas decisões. Em 23 de maio de 1932, uma passeata foi reprimida por tropas do governo federal. E aí foi que a coisa estourou de vez, porque nessa passeata, quatro estudantes morreram. E aí o movimento ele só ficou mais agitado. Então a crise em São Paulo piorou e realmente a coisa realmente degringolou, digamos assim. A morte desses estudantes levou à criação de um movimento chamado MMDC, que não tem nada a ver com matemática não, tá? Apesar que o nome é parecido. E esse movimento teve esse nome em homenagem ao nome dos estudantes que morreram, que é Miragaia, é o nome do cara, Martins, Drauzio e Camargo. Esses 4 nomes aí são os 4 estudantes que morreram. E aí, diante disso, acredite você ou não, as diversas camadas sociais de São Paulo, os diversos grupos sociais de São Paulo, se organizaram e São Paulo declarou guerra ao governo de Vargas, ou seja, quase que uma guerra entre o Brasil e São Paulo, né? O Brasil, nesse caso, liderado por Vargas e São Paulo. E literalmente eclodiu uma guerra mesmo, né? Ali em âmbito civil dentro de São Paulo. Produção? E aí, isso aqui é um cartaz bem conhecido do período, né? Falando aí sobre a convocação para o conflito. E aí, como eu falei para vocês, ainda da Revolução, houve uma grande movimentação de tropas e bombardeiros e muita gente morreu. Beleza? Após cerca de 3 meses, os paulistas se renderam ao governo federal. Então o governo, obviamente, se sobressaiu, apesar dos conflitos, que foram muito pesados, e depois de morrer muita gente, o governo tomou conta da situação. Porém, isso gerou um certo desgaste diante das reivindicações. A galera começou a realmente defender as reivindicações que estavam sendo feitas. E aí o governo não teve a opção que não realmente ceder, né, às pressões feitas pelas camadas populares de um governo mais democrático, de uma nova Constituição, entre outras coisas. Beleza? Produção? Então, mesmo derrotado, os paulistas conseguiram alcançar os seus objetivos políticos. Como eu falei, mesmo tendo derrota ali nesse movimento, o governo saiu
arranhado, o governo saiu prejudicado, o governo saiu tendo que, né, observar mudanças, né, diante do cenário, porque mesmo reprimindo ali em São Paulo, a ideia ganhou corpo, conseguiu matar o pessoal que estava ali, conseguiu reprimir o pessoal que estava ali, mas a ideia não, né? E aí, finalmente houve eleições para a Assembleia Constituinte, ou seja, houve eleições para a galera que ia fazer a Constituição, e em 34 a nova Constituição foi colocada aí para valer. Elaborou-se um novo conjunto de leis e agora tem um novo conjunto de leis, que é a Constituição de 34, que vai reger aí, né, todo o governo e todos os cidadãos diante da nova situação que o Brasil se encontrava. E essa primeira fase, aqui é a deixa para a segunda fase do governo de Vargas, beleza? Meu povo, deixa eu ver se tem mais coisa. Tem. Meu povo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham anotado, né? Basicamente esse primeiro ponto mostra o governo de Vargas no seu início, as reivindicações para que o governo respondesse a uma forma mais democrática, a repressão, esse próprio conflito entre São Paulo e Vargas, né? E aí, no final das contas, a formação de uma nova Constituição para que o Brasil caminhasse de uma maneira mais democrática, né, e regido por uma nova Constituição. Basicamente esse é o resumo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente vai se ver nas próximas aulas. Até a próxima!